Na província de Limpopo, na África do Sul, está situada uma terra antiga. Forjada pela água, ela hoje proporciona vida a muitas espécies. De pastagens vastas a desfiladeiros rochosos. A vida selvagem aprendeu a aproveitar ao máximo o que está em oferta. No coração desta terra, a água que traz a vida explode das rochas gigantes e se espalha pela paisagem, sustentando desde criaturas minúsculas até as grandes massas. Este é o Waterberg, uma terra de abundância. África, horizontes selvagens. O Waterberg, montanhas da vida. O Waterberg ocupa uma área de oeste a leste de quase 150 quilômetros. Situado no canto nordeste da África do Sul, ele se alastra por mais de 14 mil quilômetros quadrados e compõe a primeira reserva da Unesco na região. Criado por rios ricos em minerais quase 2 bilhões de anos atrás, ele é tão antigo que está aqui há mais tempo do que a vida terrestre em si. Hoje, ele está no centro de uma paisagem incrivelmente diversificada de planícies cobertas de vegetação. A savana de Bushveld, desfiladeiros rochosos, ravinas, e penhascos de até 600 metros de altura. Mas é o alicerce destas montanhas que guarda o seu maior tesouro. Faixas de rocha porosa absorvem água como esponjas, armazenando-a em aquíferos subterrâneos. Uma vez cheios, eles desaguam sobre as próprias montanhas, dando origem ao nome Waterberg, ou Montanha de Água. À medida que correm morro abaixo, as cachoeiras e córregos se unem, criando rios que esculpem seu caminho através da paisagem. Conforme moldam a terra, eles também sustentam uma rica variedade de vida. Animais ruminantes se deliciam na grama exuberante dos platôs. Nas planícies mais abaixo, a savana se estende para além do horizonte. E por todo lado está a água.
Córregos, rios, barragens e fontes cobrem a paisagem. Este cenário selvagem é o palco para muitos dramas naturais. Batalhas serão travadas, parceiras serão conquistadas e uma nova geração surgirá. Mas todos confiarão no Waterberg para sua sobrevivência. A temporada de chuvas chega em novembro e pode durar até 5 meses. Sua chegada sinaliza um momento de abundância no Waterberg. Os animais estão ocupados com apenas uma coisa: comer. Este é um momento para acumular energia. Os ruminantes se movem em grandes rebanhos mistos, se deliciando dos tesouros que encontram. Depois de meses de seca, a grama é a forma mais rápida de tirar proveito da umidade renovada da paisagem. Mais de 200 espécies diferentes crescem no Waterberg, oferecendo um banquete para todos os tipos de herbívoros. E os elefantes estão entre aqueles que lucram. Eles têm uma das dietas mais variadas de todos os herbívoros, comendo de tudo, desde folhas até raízes e cascas de árvores. Mas com a chegada da estação chuvosa, eles mudam seu foco para a doce e renovada grama macia. É também a época perfeita do ano para filhotes. Com a abundância de alimentos em oferta, as mães estão cheias de leite e em condição ideal para sustentar a próxima geração. Para muitos antílopes, os primeiros dias de vida são passados escondidos entre a grama longa. Em segurança, longe de atenção indesejada. Mas assim que eles estão aptos o suficiente para seguir suas mães, eles se reúnem ao rebanho. E dentro de 4 meses e meio, eles serão totalmente independentes. Para outros, nas pradarias, a introdução à vida no rebanho é muito mais rápida. As mães dos bonteboques dão à luz cercadas por membros do grupo. Os filhotes se levantarão de 5 a 10 minutos depois de nascerem e andarão dentro de 20 minutos.
Isso garante que os pequenos estão prontos para fugir assim que possível, tornando-os menos vulneráveis. É uma técnica que foi adotada por inúmeros ruminantes. Os recém-nascidos de gnu e zebra aprendem muito rápido. Eles também estão a postos em questão de minutos. Mas, para o gnu, há outras questões além de apenas ser capaz de correr. Timing é tudo. Até 90% dos bezerros nascerão em um período de 3 semanas que coincide com a chegada das chuvas. E se quiserem sobreviver, é melhor chegar a tempo. Quando perseguido por predadores, a melhor chance de um gnu é misturar-se ao rebanho em fuga. Mas os filhotes têm pelos mais claros, tornando-os fáceis para os predadores distinguirem. Nos 2 meses em que os pelos mais escuros ainda estão crescendo, alguns bezerros terão sorte, alguns não. Enquanto escapar do perigo é a principal preocupação para muitos, há aqueles que têm pouco a temer dos predadores locais. Os filhotes de rinoceronte branco têm pais formidavelmente armados para protegê-los. Os jovens passarão os primeiros 2 a 3 anos de suas vidas com suas mães, permanecendo lado a lado com ela sob sua proteção, até que ela dê à luz novamente. Mas para os ruminantes, cronometrar o nascimento de sua prole com a chegada das chuvas dá a eles a melhor chance de sobrevivência e resulta em um aumento súbito dos membros do rebanho. Mas apesar de todos os seus esforços, isso não passa despercebido. Os leões patrulham as pradarias e as savanas à procura de uma refeição fácil. Os diversos pares de olhos dos rebanhos permanecem atentos e a antiga batalha de predador versus presa continua. Mas às vezes o perigo está mais perto do que se imagina. Um macho de zebra deve lutar contra um rival. A fim de garantir único acesso a seu harém das fêmeas. As lutas podem ser ferozes. Uma combinação de mordidas e chutes de alta potência é usada para garantir a vitória. O Waterberg fornece abrigo para um número enorme de criaturas. E não é apenas nas pradarias onde isso pode ser confirmado. A cordilheira é o lar de um dos animais mais raros do planeta. A borboleta cobre de Waterberg.
Considerada extinta na década de 1980, ela foi recentemente redescoberta vivendo em um pequeno planalto. Um micro-habitat, não maior do que 3 hectares, abrigou a espécie e a protegeu da invasão do mundo moderno. É uma história surpreendente de sobrevivência. A borboleta cobre de Waterberg requer um conjunto único de condições para se reproduzir e tem um ciclo de vida fascinante. E ela só colocará ovos perto de 2 plantas hospedeiras. E uma determinada espécie de formiga precisa ter um ninho na vizinhança. As formigas constroem suas casas em solo arenoso, perto de zonas pantanosas, tornando Waterberg o ambiente ideal para elas. Este é o único lugar no mundo onde se tem registro destas borboletas. As fêmeas colocam seus ovos na areia. Depois de eclodirem, as lagartas vivem dentro do ninho das formigas. Mas à noite, as formigas escoltam a lagarta para a planta hospedeira, onde ela se alimenta. Há uma razão pela qual as formigas se dão ao trabalho de acomodar e proteger as lagartas. Conforme se alimentam, elas produzem uma secreção doce das glândulas em seu abdômen, que as formigas acham irresistível. As formigas são uma das poucas criaturas no mundo que ordenham outros animais. Nesta incrível relação simbiótica, tanto a formiga como a borboleta são recompensadas. Pela segurança de seu ninho, as formigas recebem uma fonte de alimento inestimável e as lagartas recebem um lugar seguro para crescer e se desenvolver. Durante a sua próxima fase da vida, a cobre de Waterberg transforma-se em uma borboleta deslumbrante. As cores brilhantes são um aviso para os predadores. Ela é venenosa. Enquanto se alimentam das tóxicas plantas hospedeiras, as lagartas absorvem os venenos, retendo-os em sua metamorfose para a idade adulta. Nem todos os habitantes de Waterberg têm um ciclo de vida tão complexo, mas há alguns que enfrentam as mesmas pressões de extinção. Populações de rinocerontes brancos estão sendo dizimadas em toda a África Austral por uma demanda insaciável da Ásia por seu chifre. Na medicina tradicional asiática, acredita-se que os chifres de rinoceronte curam doenças e garantem uma boa saúde. É um problema que está afetando parques e reservas em toda a região, incluindo Waterberg. Medidas drásticas estão sendo tomadas e guardas armados estão espalhados por toda a área. É uma batalha que deve ser vencida para que o rinoceronte tenha uma chance de sobrevivência na natureza. Mas, por enquanto, a vida está tranquila para o rinoceronte de Waterberg. Há uma abundância de grama, que é o que compõe toda a sua dieta. Uma incapacidade de levantar suas cabeças acima da altura do ombro, combinada com a visão restrita, resulta em uma dependência principalmente do seu olfato e também da sua audição para detectar ameaças. As enormes orelhas se movem de forma independente, focando na direção dos sons como grandes satélites. Sua incapacidade de levantar as cabeças acima da altura do ombro também significa que eles não conseguem nadar
e que não podem submergir completamente. Os rinocerontes dependem da presença de água, muitas vezes bebendo 2 vezes por dia para saciar sua sede. As nascentes são um lugar de encontro comum para os grandes mamíferos e oferecem mais do que apenas a água potável. O hábito de se banharem na água ou até mesmo na lama serve a muitos propósitos. Desencoraja e remove insetos irritantes como carrapatos. Mas também é um tanto divertido. Em outros lugares do país, manadas de elefantes podem andar por muitos dias em busca de comida, muitas vezes sem água. Mas aqui no Waterberg, eles nunca passam sede. Uma vez refrescados, os elefantes enlameados encontram algo contra o qual possam se esfregar, removendo todos os visitantes indesejados no processo. Como voltam para as mesmas fontes de água e rios, ano após ano, suas árvores favoritas ficam com a textura suavizada ao longo do tempo. Mas algumas coceiras exigem um esforço extra. Os meses quentes e úmidos da estação chuvosa trazem um crescimento na quantidade de insetos. Enxames de moscas seguem os rebanhos. Para o búfalo, parece que há um preço a se pagar pela abundância de alimentos e água. O maior animal das pradarias desenvolveu outra técnica para manter esses invasores à distância. Os elefantes não só se banham apenas na água, eles também cobrem sua pele com terra para evitar mordidas de insetos. Enquanto os insetos são um incômodo para a maioria, eles são também uma oportunidade para outros. As aranhas tecedeiras de teia dourada estão preparadas para a infestação. É um dos tipos mais antigos de aranha existentes. Elas detêm o recorde de teia mais forte do mundo. Tecida de seda amarela, ela passa por manutenções diariamente, de forma a garantir que estejam o mais pegajosas possível. Ela cumpriu seu papel. Veneno neurotóxico é injetado, imobilizando a vítima, antes que ela seja envolta em seda, levada até o ninho e guardada. Com tanta comida disponível no Waterberg nesta época do ano, a aranha armazena uma boa parte para meses menos prósperos. Por todo o Waterberg, predadores estão tirando proveito da comida em oferta. Besouros se alimentam de outros insetos aquáticos. Seus olhos compostos lhes permitem ver acima e abaixo da água. E sua capacidade de se virar abruptamente os ajudam a iludir predadores maiores.
lançando nítidas sombras circulares no leito do rio. De todos os animais que se beneficiam da abundância de alimento, o pica-boi é um dos mais bem-sucedidos. Unindo-se a um hospedeiro, eles livram os animais de quaisquer parasitas. Carrapatos, pulgas e quase qualquer coisa que se mova não tem nenhuma chance contra seus bicos ágeis. Perfeitamente equipados para esta vida, eles passaram por uma série de adaptações. Patas curtas e garras afiadas os ajudam a se fixar firmemente ao seu hospedeiro, e uma técnica incrível de alimentação, de penteá-los com seus bicos, lhes permitiu prosperar. Este é um método muito eficaz para garantir que eles encontrem comida. Mas apesar de sua reputação, alguns pica-bois parecem ter um lado mais sombrio. Alguns indivíduos foram registrados bicando feridas. Acredita-se que alguns pica-bois desenvolveram gosto pelo sangue que encontram dentro dos carrapatos que se alimentam. Eles foram observados abrindo feridas existentes na pele do seu animal hospedeiro, a fim de beber o seu sangue. Mantendo a ferida aberta, o pássaro garante uma fonte constante de sangue, mas também expõe o seu anfitrião a um alto risco de infecção. Mas parece que nem todos os pica-bois são tão úteis como pensávamos. Ao longo de todo o Waterberg, a busca diária por alimento incentivou diversos animais a se adaptarem. Enquanto muitos utilizam a luz do dia, outros emergem só depois de escurecer. O galago, por exemplo. Dormindo em grupos de até 7 membros durante o dia, eles passam a noite forrageando sozinhos. A seiva das árvores compõe uma grande parte da sua dieta e é vital para sua sobrevivência durante os meses de inverno. Mas esta noite há mais do que apenas seiva no menu. A abundância de insetos chamou a atenção do galago. Longos membros traseiros e curtos membros dianteiros os tornam bem adaptados para investidas a partir de galhos verticais. Alimentando-se de uma variedade de artrópodes, eles são um dos predadores noturnos mais bem-sucedidos. Para outro mamífero, a busca por insetos não se limita só à comida. Uma tropa de macacos vervet banha-se ao sol da manhã. Cobrindo todo o território desde a África do Sul até a Etiópia, eles são encontrados em grandes números no Waterberg. Vivendo em grandes grupos, eles são altamente sociais. E uma das melhores maneiras de reforçar relações é pela catação. Parentes percorrem os dedos no pelo dos outros, removendo quaisquer parasitas encontrados ali. A catação é comumente usada como uma estratégia de cortejo, uma vez que aproxima machos e fêmeas uns dos outros. Ela é vital para o sucesso da tropa.
Para os Vervets, as chuvas do Waterberg garantirão uma abundância de frutos que os sustentarão durante os meses de seca. Apesar da abundância que as chuvas trazem, algumas criaturas ainda dependem da vegetação morta e ressecada para encontrar o que precisam. Um pica-pau de bigodes está em busca de uma refeição. Ele usa sua língua afiada e áspera para agarrar qualquer coisa que ache. Ao contrário dos outros insetívoros do Waterberg, os pica-paus de bigode se alimentam principalmente de cupins e de suas larvas que podem ser encontrados durante todo o ano. Além de ajudar a localizar alimentos saborosos, bater nas árvores também os ajuda a estabelecer um território e a atrair uma companheira. A árvore oca funciona como um megafone perfeito. Outro pássaro morador do Waterberg não precisa de água. Na verdade, os calaus grandes não precisam beber água nunca. Eles podem sobreviver totalmente da umidade que encontram em sua comida. Estas criaturas incomuns são os maiores calaus do mundo e podem viver por mais de 60 anos. Passando a maior parte de seus dias percorrendo as savanas em busca de comida. Calaus grandes são predominantemente carnívoros, alimentando-se de uma grande variedade de insetos, répteis, anfíbios e até mesmo pequenos mamíferos e aves. Vivendo em grupos de até 12 indivíduos, eles ocupam e defendem vigorosamente grandes territórios que podem atingir até 100 quilômetros quadrados. Estes grupos têm normalmente apenas um par reprodutor e, como espécie, eles têm uma das taxas reprodutivas mais lentas entre as aves. Em média, eles se reproduzem com sucesso a cada 9 anos. As fêmeas sempre põem 2 ovos com 3 a 5 dias de diferença entre eles. O primeiro filhote a nascer compete com o segundo, e este será inevitavelmente morto por seu irmão mais velho. Ou então morrerá de fome. O sobrevivente leva então mais 6 anos para atingir a idade adulta. Estas aves evoluíram para sobreviver no mais severo dos ambientes. Mas no Waterberg, eles têm mais do que eles precisam. Embora a água não desempenhe um papel fundamental em todos os ciclos de vida, ela impacta a maioria deles. E quase todos os animais não poderiam existir sem ela. Os níveis de água do Waterberg são ditados pelas chuvas. Mas há regiões onde a água é perene. Lagos e rios permanecem cheios durante todo o ano. Estas áreas proporcionam um lar para diversos animais. Mas um desses grupos aparece em uma variedade maior do que os demais.
Os rios, riachos e nascentes do Waterberg são repletos de pássaros de muitas formas e tamanhos. Os quero-queros povoam as margens das águas. Sendo aves terrestres, eles nunca se aventuram em águas mais profundas. Este espaço é reservado para as verdadeiras aves aquáticas. Ao contrário do quero-quero, os patos de crista são flutuantes, permitindo que eles boiem na superfície da água. Esta habilidade possibilita que alcancem as ninféias e as ricas vegetações aquáticas que os outros pássaros não conseguem. Mas alguns levaram a vida na água um passo além. Os comorões alimentam-se exclusivamente de peixes. Penas especiais permitem que a água penetre, possibilitando que os pássaros nadem bem sob a água enquanto perseguem suas presas. Após a pescaria, os cormorões adotam uma pose característica, com as asas abertas e a garganta estendida. Antigamente acreditava-se que o objetivo era secar suas asas, mas agora considera-se também que essa postura ajuda a digestão, porque facilita que os pássaros engulam os peixes capturados. Percas e mergulhões desenvolveram a mesma técnica para pescar. E todos eles podem ser encontrados pelas fontes permanentes de água do Waterberg. Enquanto muitos dominaram a vida sob a água, um se adaptou à vida sobre ela. As jassanãs africanas passam suas vidas forrageando em cima das ninféias flutuantes. Elas, inclusive, constroem seus ninhos aqui. Seus dedos alongados lhes permitem distribuir o seu peso igualmente, evitando que afundem enquanto andam sobre as plantas aquáticas. É uma adaptação que lhes permitiu conquistar um habitat permeado por poucos outros pássaros, o que significa mais insetos para eles se alimentarem. Os pássaros não são os únicos se alimentando aqui. Os hipopótamos passam a maior parte do seu dia na água e, como resultado, desenvolveram uma série de adaptações. Suas orelhas se dobram e se fecham quando submersas. E se abrem rapidamente quando emergem. Altos sobre a cabeça, seus olhos permanecem sempre acima da linha d'água. E as suas narinas evoluíram para se fecharem quando estão nadando. Adultos podem passar até 5 minutos embaixo d'água. E voltar à superfície é tão instintivo quanto respirar, mesmo enquanto dormem. Alimentando-se fora d'água, principalmente à noite, os seus dias são gastos fazendo a digestão, dormindo e socializando. Os hipopótamos se sentem tão em casa em seu habitat aquático que os filhotes são capazes de mamar mesmo debaixo d'água.
Existem outros que dependem dos oásis permanentes do Waterberg. Dinossauros modernos. Suas adaptações evoluíram durante milhões de anos. As orelhas dos crocodilos são agora apenas fendas e seus olhos são revestidos por uma membrana protetora. Eles são os definitivos predadores de água doce. Escondidos sob a água, eles emboscam animais que vêm até a água para se hidratar. Fileiras de dentes mortais arrastam as presas para as profundezas, segurando-as firmemente até que se afoguem. Muitos dependem da água porque é ela quem lhes oferece alimento. E os crocodilos não são os únicos répteis rondando o Waterberg. Os varanos malaios se banham ao sol. Como os crocodilos, eles precisam se aquecer antes de ir à caça. Eles também são perfeitamente adaptados ao seu habitat. Uma vez aquecidos, eles vão para a beira da água para pescar. Dentro ou fora d'água, uma longa e poderosa cauda os impulsiona. Enquanto unhas compridas e garras afiadas são perfeitas para capturar presas. Eles não são os únicos que contam com a água para se alimentar. Não demora muito até que a sua paciência seja recompensada. Os lagartos varanos, os pássaros cabeça de martelo e as garças têm todos técnicas diferentes. Mas o resultado é sempre o mesmo. O Waterberg sustenta uma mistura diversificada de habitats e um grande leque de vida, animal e vegetal.
abrigo imortal, ao esquisito e maravilhoso. Hoje, quase todos dependem das águas desta terra para encontrarem alimento e abrigo. É uma fonte de vida constante, aqui na Montanha da Vida.